alguém aqui pela primeira vez na casa de Viramês ou uma casa espírita, seja bem-vindo. Que Jesus ilumine e abençoe e que consiga receber tudo aquilo que veio buscar. Nós vamos começar a nossa manhã de domingo com os avisos. O primeiro aviso que a gente quer fazer é o seguinte: essas cadeiras são posicionadas de acordo com o que a legislação determina. Então a gente pede aos nossos irmãos a caridade de não tirar do lugar, para respeitar os espaços abertos que são considerados rota de fuga. A legislação assim pede, então é necessário que a gente tenha cuidado com isso, porque a casa pode sofrer fiscalização a qualquer momento que ela esteja com a porta aberta. Então, às vezes, girar uma cadeira, aproximar de uma janela ou aproximar do corredor pode trazer dificuldades. Por isso que é colocado dessa forma. A calça, dentro do que ela pode, ela tenta buscar o máximo de conforto possível para as horas que a gente estiver aqui. Um outro detalhe importante: não permanecer em pé durante os estudos, nem próximo à janela, nem as próximas portas de entrada, por dois motivos. O primeiro, nós já dissemos aqui, que são considerados rotas de fuga. E o segundo, e mais importante que o primeiro, é que quando estamos assentados aqui, nós estamos recebendo energia e doando energia. Então nós estamos em trabalho. A doutrina espírita é um conjunto de ações. Nós chegamos aqui, escutamos os estudos, depois nós vamos tomar os passes, mas o trabalho mais importante que acontece a nosso favor é quando nós estamos aqui sentados. Então, a permanência de estar sentado é muito importante e conectado com o tema. O tema hoje vai ser Jesus e Nicodemos. Quem vai fazer para nós é o Alan, que vai trazer esses ensinamentos, né? Que a gente possa tirar proveito. Então, mais uma vez colocando, evitar ficar em pé e evitar tirar as cadeiras do posicionamento que foram colocadas. Se alguém tiver com alguma necessidade específica, por saúde ou por doença ou por coluna, que não pode ficar sentado, comunica com a gente para que a gente possa auxiliar. Vou pegar um exemplo agora com a jovem ali do lado da mamãe, né? Evitar ficar abraçados. A gente sabe que o conforto da mamãe é muito gostoso, mas o que é isso? Você vem doar energia para a espiritualidade da vida. Então você estando abraçado traz uma dificuldade a mais. É uma hora a gente ficar sem contato físico, uma hora daquele abraço gostoso, daquele carinho, a gente está proporcionando a espiritualidade amiga e recebendo também de igual forma, ok? Então nós vamos preparar para fazer a nossa prece, rogando a Jesus, a irmã Viramês e todos os mentores dessa reunião que possam nos envolver, que possam iluminar o palestrante que aqui, o Alan, que vai trazer para a gente os ensinamentos, e pedir ao Pai que cada lar aqui representado nos dois planos da vida possa receber da vossa luz e da vossa misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Na vibração dessa prece, rogamos, Jesus, que cada tarefa nessa casa a ser realizada nessa manhã seja iluminada pelo vosso amor. Nós passamos a palavra ao nosso amigo Alan. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em nossos corações, para que nesse momento todos nós, os espíritos dos dois planos da vida que aqui nos encontramos, possamos, nessa manhã, termos restauradas as nossas energias,
termos restauradas as nossas esperanças, estejamos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida, com a certeza de que esta não é a única vida, mas que este momento é muito importante para nós. Porque é exatamente nesse momento e em todos os outros em que virão a seguir, que nós estaremos construindo o nosso futuro mais ou menos feliz. O simples fato de nos encontrarmos aqui nessa manhã reunidos já é um bom indício de que os nossos corações já desejam o melhor para o nosso futuro, conhecendo o Evangelho de Jesus e buscando colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Portanto, é motivo de grande alegria estarmos aqui nessa manhã. Não importa de onde viemos, como viemos, não importa se no nosso passado há muitos ou poucos erros, o importante é o caminho que desejamos construir de agora para frente. Que o Senhor possa abençoar os nossos nobres intuitos de seguir rumo a Jesus, rumo à verdadeira felicidade, que é o destino de todos nós. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O Espiritismo, se você for comparar com outras crenças cristãs, e nós vamos nos limitar aqui às crenças cristãs, porque é o que nós mais temos aqui em nosso país, então fica mais fácil de nós fazermos as comparações. Ele, o Espiritismo, tem os ensinamentos de Jesus. E se nós formos, neste exato momento, a uma instituição católica, a uma instituição protestante, nós vamos ver que os ensinos de Jesus que lá estão são mesmo aqueles que nós sempre falamos e sempre frisamos aqui em nossos estudos. Amar o próximo, orar pelos que nos caluniam e perseguem, amar a si mesmo, amar a Deus, perdoar tantas vezes quando forem necessários. Esses ensinamentos são basicamente os mesmos. Mesmo no que diz respeito à caridade, nós podemos observar também nas diversas instituições cristãs, em maior ou menor grau, a importância que é dada à caridade. Nós vamos encontrar dentro dos grupos católicos outros grupos de pessoas que fazem a caridade, às vezes se unem em franciscanos e vão auxiliar os moradores de rua, um grupo daqui, um grupo dali, a paróquia tal, os vicentinos, e eles também estão espalhando a caridade, porque é o que Jesus ensinou. Amar ao próximo. Se eu amo o próximo, o sofrimento dele toca no meu coração. Então eu vou buscar auxiliá-lo, eu vou buscar ajudá-lo. Então isso também é algo que há em comum entre as doutrinas cristãs. E aí nós vamos pegar também com os nossos irmãos protestantes, nós vamos ter grupos que vão divulgar o Evangelho, grupos que distribuem alimento para os moradores de rua, grupos que vão aos presídios, que visitam os hospitais, que mantêm instituições para cuidar da infância desassistida, assim como dá também entre os católicos e obviamente entre os espíritas. Enfim, nós vamos encontrar que nós temos muitos pontos em comum. E não haveria de ser diferente. Nós todos somos cristãos. Nós todos seguimos os ensinamentos de Jesus. Mas o Espiritismo traz um grande diferencial. Ele traz um ensinamento que nos ajuda a compreender muitas coisas que nós vemos no mundo ao nosso redor. E, mais importante, ajuda a compreender nossas próprias vidas, quando nos traz explicações para fatos aparentemente inexplicáveis, particularmente aqueles que dizem respeito aos momentos de dúvida. O que é muito interessante. A nós, como pessoas encarnadas, nós observamos que sempre que acontece algo que nos desagrada, nós logo falamos: por que comigo? Mas eu não me lembro de ter visto ninguém no momento de alegria, no momento em que as coisas estão: por que comigo? Estão dando certo? Por que comigo? Mas nos momentos de dor eu pergunto: por que comigo? E muitas vezes,
quando nós vamos observar o mundo e imaginar que nós temos apenas uma existência, uma vida como encarnados, nós vamos observar que muita coisa não vai fazer sentido, seja em nossas vidas, seja nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. E eu me lembro que há algum tempo atrás, eu era um jovem com cerca de 18 anos, eu era ateu por um motivo muito simples. Eu observava o mundo ao meu redor e falava: não deve existir Deus. Porque se existe um ser superior que permite tamanha diversidade de sorte, em que algumas pessoas têm vidas extremamente tranquilas do ponto de vista de saúde, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos relacionamentos afetivos, enquanto outras têm vidas extremamente amargas, com lágrimas que as acompanham desde o berço, quando nascem crianças enfermas, em famílias paupérrimas, às vezes vítimas de agressões e preconceitos os mais diversos, para depois crescer e continuar vivendo dores, desilusões, dificuldades. Eu, que ainda não conhecia a doutrina espírita, falava: não, Deus não existe. Porque se Deus existe, tem todo esse poder que eles falam que Deus tem, eu não quero esse Deus para mim. Não quero. Hashtag tô de mal. E de mal com ele mais. Porque eu observava o mundo. E particularmente nessa época, eu estava passando por aquelas desilusões amorosas tão típicas da adolescência. Então para mim o mundo era todo cinza. Eu falava: não, Deus não é justo. Se Deus existe, então eu preferia ficar com a ideia de que Deus não existia. Havia as leis da ciência para explicar as coisas como acontecia, e o resto era sorte. Algumas pessoas davam sorte e tinham uma vida boa, outras davam azar e tinham uma vida não tão boa assim. Outros davam muito azar e tinham vidas terríveis, do ponto de vista daquilo que nós consideramos o bem-estar como espíritos encarnados: a refeição, o afeto, o trabalho, a saúde e por aí vai. E aí, numa determinada oportunidade, uma amiga me apresentou um livro, Nosso Lar, e falou: toma, Alan, lê. Eu falei: não vou ler, não quero ler. Só que ela me desafiou: duvido que você leu o livro. Eu falei: não, então vou ler. Sabe o que eu falei? Você fala: não, então vou ler. Fazer o quê? E comecei a ler o livro e comecei a ficar encantado. O Nosso Lar, acredito que a maioria das pessoas aqui sabe, ou por ter lido o livro, ou por ter ouvido falar dele, ou por ter visto o filme, ele sabe que o que acontece nesse livro? Ele conta a história de um espírito que, quando encarnado, era médico, desencarnou e está no mundo espiritual. E quando ele desencarnou, ele foi para um lugar do mundo espiritual desagradável, um lugar de sofrimento, porque ele era um espírito muito revoltado. E ao contrário daqui na Terra, onde a gente pode ser revoltado, mas nós colocamos aquela foto com um sorriso no Instagram, e parece que nós estamos muito bem. No plano, vou contar uma coisa para vocês, é segredo, não espalhem. No mundo espiritual não tem filtro. Você vai aparecer lá com toda a sua plenitude, e se essa plenitude não for tão grande assim, você vai passar por alguns momentos difíceis. Então, espíritos que praticam o mal, espíritos que ainda não estão no caminho do bem, vão chegar após a morte, quando o corpo morrer, porque o corpo morre, o espírito se liberta e retorna à parte espiritual. A grande pergunta é: onde na parte espiritual esse espírito vai se colocar?
Isso vai depender exatamente do quê? Do interior dele. E aí vocês pensam assim comigo: nossa, mas que ideia revolucionária. E eu digo que nada, está no Evangelho. Juntar tesouros onde a traça não come, a ferrugem não corrói. Juntar os tesouros do Espírito. Jesus já falava, exatamente já colocando para nós o quê? Que no mundo espiritual nós vamos desembarcar, nós vamos retornar de acordo com as nossas afinidades. E o André Luiz, que era um médico muito egoísta, cuidava um pouco da saúde, dava uma questão, era desleixado com a família e tudo mais, aporta então no local de sofrimento. E aí conta a trajetória desse espírito se recuperando no mundo espiritual. Porque aí vem uma coisa interessante do que o Espiritismo conta, mas que nós vamos colocar aqui na geladeira um pouquinho, daqui a pouco a gente tira da geladeira para voltar nesse caso. Então, lembra do André Luiz que estava no local de sofrimento umbral no mundo espiritual, porque quando ele estava encarnado, ele não tinha atitudes espiritualizadas, ele era muito materialista e cuidava apenas dos interesses materiais. Pois bem, eu li o livro, e aí eu abri um novo horizonte para mim, porque nós vamos começar a entender o diferencial, na minha opinião, o grande diferencial do Espiritismo, que é trazer não só a vida após a morte, como a reencarnação, que é o objeto do diálogo de Jesus e Nicodemos, que nós vamos abordar aqui nesse momento. Porque, recapitulando, todas as religiões, todas as crenças cristãs pregam o ensinamento moral de Jesus, praticam a caridade, mas deixam a lacuna para explicar exatamente o mundo como ele é. E para ser mais explícito, eu vou contar um caso. Numa determinada oportunidade, a gente estava trabalhando com a mocidade espírita numa determinada instituição. E a gente queria abordar a reencarnação. E eu pensei, como que a gente vai abordar a reencarnação para chamar o interesse dos jovens para o assunto? E folheando algumas notícias, eu encontrei uma notícia que eu achei interessantíssima. Havia uma mãe que estava grávida de gêmeos, isso era no Nordeste do Brasil, se eu não me engano, Pernambuco, e ela deu a luz aos gêmeos. Gêmeos bimitellinos, eram um rapaz, uma moça, mas quando eles nasceram, um grande choque se fez na família, nela e no esposo. Porque eram duas crianças geradas no mesmo ventre, em condições ambientais muito semelhantes, só que uma delas nascera sem quaisquer problemas de saúde, sem quaisquer limitações físicas, porém a outra havia nascido com microcefalia, uma condição, uma enfermidade que leva à má formação do cérebro e que vai trazer uma vida normalmente curta e limitada à pessoa que tem essa condição de saúde. E eu olhei aquilo ali e falei, é o caso que eu preciso para os jovens. E fui e levei a reportagem para eles, imprimi algumas folhas, a gente distribuiu para todo mundo e nós colocamos para os jovens e eles leram a reportagem. Depois que eles leram, eu lancei a pergunta: se Deus existe, e nós já tínhamos trabalhado a existência com Deus para eles, então eles já tinham a certeza de que Deus existe. Ah, mas como que eu tenho a certeza que Deus existe? Olha o universo que você vai entender que Deus existe. A harmonia desse universo imenso, infinito. De onde que surgiu tudo isso? Tem que ter uma causa inteligente por trás de uma organização tão inteligente. Os mais céticos vão dizer, não, as coisas aconteceram por acaso, tinha muita matéria no universo, a matéria se juntou de tal forma que o universo surgiu. E aí eu lanço um desafio para quem pensa dessa forma.
chegando em casa, antes de chegar em casa, passe no supermercado, compre aqueles macarrão de letrinhas, aquele macarrãozinho, soquinha de letras. Quando você chegar em casa, coloque um punhado na sua mão, jogue para o alto, de preferência num lugar espaçoso, que tem uma superfície boa, assim, igual essa aqui, ó, e deixa as letrinhas cair, tudo. E desafio vocês a encontrar uma sílaba que seja formada ali. E se você encontrar uma sílaba, uma palavra. Você soltou o macarrão ao acaso, vai formar um texto com as letras organizadas, cada qual na sua posição? Não. Imagina que você jogue o macarrão para cima, olhe lá para o chão e está escrito assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. É um fenômeno de mediunidade de efeito físico. Foi um espírito que organizou aquelas letrinhas ali para você. Porque se for jogar ao acaso, não vai formar palavra nenhuma. Agora, por que átomos soltos ao acaso no universo formariam galáxias, estrelas, seres vivos organizados como nós? Quando que foi na evolução da humanidade que uma célula se resolveu juntar com a outra, aí uma delas falou: eu vou virar estômago, eu vou virar a célula do estômago, eu vou virar neurônio, eu vou virar, e formou organismos complexos como o nosso. Tem que ter uma inteligência por trás. Então nós já tínhamos trabalhado a existência de Deus com eles. Então Deus existe. Deus é o criador de tudo, inclusive das almas. Naquele casal de gêmeos, tinham duas almas habitando aqueles corpinhos. Se Deus cria a alma no momento da concepção, aquelas duas almas que estavam lá foram criadas por Deus há pouco mais de 9 meses. Talvez um pouco menos, ou exatamente 9 meses, nessa faixa, no momento da concepção. Se Deus é bom, por que Ele deu sorte tão diferentes para estes dois espíritos, para aquelas duas almas que estavam ali encarnadas em corpos tão diferentes? Se tem uma única existência, se eles acabaram de ser criados, Deus estaria sendo, no mínimo, desleixado. Por ter criado, por que Ele não deu a mesma sorte para os dois espíritos, não fez as duas crianças nascerem em condições idênticas de saúde? Aí nós começamos a falar: opa, se Deus é bom, tem algo além disso. Deve ter tido uma vida antes. Mas nós podemos ir além. Por que Deus dá sorte tão diferente para cada um de nós, para depois nós nos candidatarmos ao mesmo céu? Aí você fala: ela está muito abstrato e muito filosófico, então vamos simplificar isso. Todo mundo aqui alguma vez na vida já fez uma prova, imagino eu. Se não fez, imagina, conhece alguém que fez. Então imagina que você está prestando um concurso, uma prova com 90 questões, daquela que você fica horas resolvendo, e você está lá numa sala. Vamos imaginar esse tanto de pessoa aqui na sala. Começa a prova. 5 minutos depois, o examinador pega um dos alunos e fala: acabou seu tempo. E ele fala revoltado: eu só fiquei 5 minutos, mas acabou seu tempo. Mas eu não consegui fazer a prova. Acabou seu tempo. Aí 5 minutos depois, ou seja, passado 10 minutos de iniciar a prova, ele escolhe o outro e fala: agora é você que vai. E aí vai fazendo. Até que quando termina o tempo da prova, que era de 4 horas, só tem um aluno, só tem um candidato. Ele chega e fala para esse candidato: olha, vou te dar mais 5 minutos. Ah, não precisa não, porque o aluno responde: não precisa não, com essa questão aqui eu não consegui resolver não. Ah, eu vou te ajudar.
assim, sim, sim. A letra B. A letra B pode marcar. Obrigado. Faz sentido um concurso desse, onde as pessoas têm condições diferentes e tempos diferentes para fazer o exame? Não. Mas as nossas vidas não são assim. Se nós só tivermos uma existência, quantas pessoas morrem? Às vezes bebê ainda, às vezes nos primeiros minutos. Outros vão viver 90 anos, outros vão viver 40, enfim, de 0 a 100 e tantos, todas as possibilidades. Cada um é sorteado, é premiado aleatoriamente, com um tempo diferente, para se candidatar ao mesmo céu. Ah, mas a criança que não pôde viver a fase adulta, ela vai direto para o céu. Então eu queria ter cumprido criança, eu já estava no céu. Eu estava no céu. Ah, e vai, essas explicações vão tentando, mas não faz sentido uma existência só. O tempo é diferente, as condições são diferentes. Voltando ao nosso concurso, imagine que um dos alunos viesse, não pudesse usar caneta ou lápis ou qualquer objeto de escrita para fazer a prova, e fala: mas como é que eu vou marcar o gabarito? Não sei, mas você não pode ter nenhum lápis, nenhuma caneta. Mas como é que eu vou fazer a prova? Se vira. Não é assim nas nossas vidas? Nós não nascemos em condições diferentes de saúde, de cultura, situações financeiras diversas. Então, se fosse para nós apenas em uma existência conquistarmos o reino de Deus, Deus estava sendo no mínimo sádico, o que vai completamente contra a nossa ideia de Deus, que é soberanamente justo e bom. E como nós vemos a existência de Deus? Através da sua obra. Como nós vemos a inteligência, a existência através das obras, a bondade através das obras, a inteligência através das obras. Deus está aí, se mostrando a todo momento para nós. Basta nós buscarmos Deus, não precisa nem olhar para o universo, não. Quando eu vinha para cá caminhando, passei na frente do prédio, tinha um jardim tão bonito, uma flor tão linda, mas que perfeição de flor. Uma espécie de obra de Deus. Ah, não é obra do homem. Ah, não, mas foi o homem que plantou, mas foi Deus que criou. Então esse Deus que faz todas essas maravilhas que nós observamos não é condizente com Deus que nos dá uma única vida em condições diferentes para nós atingirmos o mesmo objetivo. E aí vai entrar o nosso apelo por Deus. Está registrado lá no Evangelho de João, nos capítulos, no capítulo 3, versículo de 1 a 12. Ora, essa é a narração do João. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Então os fariseus, os judeus da época, tinham um homem que se chamava Nicodemos, senador dos judeus. Opa! Não é um fariseu qualquer, é senador dos judeus, é gente importante. À noite veio ter com Jesus e lhe disse. Então, Nicodemos, fariseu, senador dos judeus, pensou assim: pô, estou precisando conversar com esse Jesus. Estou ouvindo falar muito dele, ele faz muitas coisas, ele fala coisas maravilhosas, eu tenho que falar com ele. Então vou à noite escondido, que é para não chamar muita atenção. E uma noite ele foi procurar Jesus e perguntou para ele: mestre. E aí é muito interessante, né, que ele começa com os elogios, né? Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, rasgou seda. Jesus, olha, Jesus, você é o cara. Você é o cara.
você faz milagres, você ensina coisas tão belas, você só pode ter vindo como enviado de Deus. Isso é o tipo de fé de ensinar? Essa pergunta que ele faz? Essa fala dele, quando ele fala, né? Por enquanto ele está só preparando o terreno, ó Jesus. Porque os fariseus perseguiam muito Jesus. Então ele já quer deixar claro que ele reconhece a autoridade de Jesus. Então ele está falando, olha, eu não vim aqui para fazer pegadinha, porque nós vemos, por exemplo, muitas vezes os fariseus querendo fazer Jesus cair em contradição. Vide o caso da mulher adulta, eu vou resumir. Uma mulher foi pega em adultério, e o povo da época, incluindo os fariseus, levaram ela para o meio do povo e chamaram Jesus para dizer o que tinha que ser feito com aquela mulher. Porque a lei de Moisés mandava apedrejar. E o que ele dizia que deveria ser feito então com aquela mulher? Vocês estão vendo a pegadinha com Jesus? Estou querendo falar, se Jesus falar uma apedreja não, eles vão falar só, esse cara é contra Moisés. Não deem ouvidos para eles, porque os judeus seguiam os ensinamentos de Moisés. Então, se Jesus fala não apedreja, ele está em maus lençóis. Se ele fala, pega uma pedra e fala, beleza, vamos lá, não é Jesus que vem pregar o amor e o perdão. Então, a ideia deles era fazer Jesus cair em contradição. E Jesus, sabiamente, não fala nenhuma coisa nem outra. Ele fala assim, ó, atire a primeira pedra que ele tivesse pecado. Jesus, muito esperto, sai daquela situação. Porque aí, principalmente os que o acusavam, que deviam estar cheios de erros, de pecados, de equívocos, se afasta todo mundo e fica só ele e a mulher. Já o Nicodemos não, ele chega e fala, ó, eu reconheço que você é uma autoridade vinda de Deus, eu não estou aqui para colocá-lo numa situação ruim, para entregar você para o sinédrio, não, estou aqui porque eu quero esclarecimento. É basicamente esse o caminho que ele está abrindo. Bom, vim aqui com o diabo, né? Porque convenhamos, também não precisava, Jesus conhecia o pensamento dele. Mas Jesus ouviu aquilo e lhe respondeu: em verdade, digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. E aí agora, nós estamos no grande diferencial que nós vamos ter, que é o diferencial do Espiritismo, que vai nos ajudar a explicar esse monte de contradição que a gente colocou aqui no começo. Dos gêmeos, explicar a situação do André Luiz, que estava lá no mundo espiritual sofrendo, explicar a desigualdade do tempo de vida, das condições de vida. Essa frase aqui vai ser fundamental. Por quê? Porque aqui ele já está abrindo para nós um novo horizonte. É necessário nascer de novo. Ou seja, nós vamos ter outras oportunidades para acabar de fazer a prova do nosso concurso. Sabe aquele que foi obrigado a sair com 5 minutos da prova? Foi só naquele momento que ele vai poder voltar para continuar a prova. Sabe aquele que estava sem lápis, sem caneta, sem nenhum objeto de escrever? Ele vai poder nascer de novo, ou seja, ele vai poder retornar para continuar a prova dele agora com objeto de escrita. Então já começa a fazer mais sentido. Mas ainda não acabamos. Nicodemos ouviu aquilo e ficou pensativo. Agora começa a raciocinar o Nicodemos. Porque nascer de novo pode ter uma conotação figurada. Quando uma pessoa muda radicalmente a sua postura, é como se ela tivesse nascido de novo. Ela é uma nova pessoa. Então, nascer de novo não significa necessariamente que a pessoa vai reencarnar. Pode ser mudar completamente a sua postura, pode ser interpretado como nascer de novo. E aí Nicodemos começa a ficar pensativo. E falou o seguinte: como pode nascer de novo um homem já velho? Não faz sentido.
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí eu completo a fala do Nicodemos, né? Supondo se talvez a mãe nem esteja mais no mundo espiritual, aí não vai ter nem como nascer de novo da mesma mãe. Então Nicodemos fica curioso, como assim nascer de novo? Né? Olha meu tamanho, eu já fui beber um dia, como que você beber de novo? Difícil. E aí Jesus responde: em verdade digo-te, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Essa palavrinha água, aí fala assim, não. Então é para ser batizado. Porque o batismo não é na água. Então fala, não, nascer da água é ser batizado. Entrar nessa ou naquela religião, se converter, isso seria o nascer de novo. Mas, para não deixar dúvidas a respeito do que Jesus estava falando, logo na frase seguinte ele substitui a palavra água por carne. E ele fala então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque a água, na simbologia dos judeus, que era um vocabulário curto, com poucas palavras, significa matéria. Então é necessário que nós renasçamos na matéria e renasçamos em Espírito. São dois renascimentos. E continua então Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-vos em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunhos senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falardes das coisas do céu? E aí encerra o diálogo, pelo menos a parte que ficou registrada aqui no Evangelho de João. Então nós já temos aqui, claro, a necessidade de nascer de novo. E o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós necessitamos de dois nascimentos. Porque não adianta a gente ficar reencarnando indefinidamente e achar que assim nós vamos conquistar o reino de Deus. Aí a pessoa chega, nossa, eu já estou quase virando o espírito puro. E fala, por quê? Olha aqui minha ficha, eu tenho 100 reencarnações. Fala, tá, mas como que foram essas reencarnações? Numa eu era um rei déspota, na outra eu era um político corrupto, na outra eu nasci pobre e virei ladrão. Aí vai contando, qual é a qualidade dessas reencarnações? Não é a quantidade, é a qualidade. Tanto é que o livro dos Espíritos nos fala uma coisa interessante. Gente, isso é importantíssimo. Isso pode fazer uma diferença imensa no nosso futuro. Quando são perguntados os Espíritos, quantas vezes nós precisamos reencarnar? Aí eles respondem, 37. Não, brincadeira, eles não respondem 37, só para assustar vocês um pouquinho. Eles falam, depende. O espírito que segue o caminho correto precisa reencarnar menos vezes. Agora, aquele que passa várias encarnações entre tropeços e tropeços e tropeços, precisa reencarnar mais. Porque não é a quantidade,
mas é a evolução que os nossos espíritos, ou melhor, que nós espíritos, vamos conseguir nessas encarnações. Isso é que vai fazer a diferença. E talvez agora vocês comecem a compreender por que na prece inicial que nós fizemos aqui, nós falamos da importância de nós estarmos aqui nesse momento. Não que esse momento vá fazer uma diferença imensa na nossa vida se nós não colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Mas o simples fato de nós nos colocarmos predispostos a ouvir estes ensinamentos, a entender estes ensinamentos, a praticar o bem dentro das nossas possibilidades, já faz uma grande diferença para as nossas vidas. São essas pequenas escolhas, não só essa de estar aqui ouvindo falar de Jesus, mas quando sairmos da fraternidade, buscarmos praticar os ensinamentos de Jesus, vão fazer uma imensa diferença no nosso futuro espiritual. Uma única decisão equivocada em nossas vidas pode nos afastar imensamente do futuro que nos espera, que é a felicidade. Então, sintam a importância de nós estarmos aqui, de nós estarmos abertos a essas ideias, de nós estarmos buscando nos tornar pessoas melhores, praticando a caridade, lembrando que a caridade não é só dar o alimento àquele que está passando fome, ou o agasalho para quem tem frio, mas é também no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Essas pequenas diferenças nós não conseguimos imaginar no longo prazo o tanto que isso pode impactar no nosso futuro espiritual. Imagina, tem 37 minutos que a gente começou o estudo aqui. Imagina se quando eu comecei o estudo, tivesse duas pessoas com o carro ali na porta, uma vai em direção a São Paulo, outra sobe em direção ao Rio de Janeiro. No primeiro minuto, eu vou dificultar um pouco as coisas. Elas não estão de carro, mas só a pé. Uma caminhada boa, um solzinho agradável, passei bastante. E elas saíram aqui às 9 horas. Uma com o objetivo de chegar no Rio a pé. A outra com o objetivo de chegar em São Paulo a pé. E elas vão. Depois que eu encerrei a prece inicial que a gente fez aqui, a distância delas, mínima. Talvez uma estivesse bem, chegando a João César, a outra estivesse vindo para cá e para algumas pessoas. Agora imagina se ao invés de elas terem saído hoje às 9 horas, elas tivessem saído ontem às 9 horas. A diferença da distância entre elas seria imensa. Se fosse um dia antes, 2 dias antes, são pequenos passos em direções diferentes, fazem a diferença na nossa realidade espiritual. Então, hoje você deu um pequeno passo dando aqui, ouvindo essas ideias, aceitando elas de bom coração e colocando sua atenção. Não, eu vou praticá-las. E aí você vai chegar aqui na semana que vem e falou, não mudou nada. Mas se você olhar com os olhos do Espírito, você vai ver que você já está. Eu estava aqui, agora eu estou aqui. E tem quanto tempo que nós estamos nessa caminhada? Então nós estamos avançando. Mas a gente está avançando muito na direção certa. Que a gente também poderia estar indo na outra direção. E quando a gente faz isso aqui, ó, a distância, olha como é que é. E aquele que, opa, eu tinha que ir para lá, ele vai ter que fazer o quê? Caminho de volta. Então olha a diferença que as nossas escolhas fazem. Então, aproveitemos cada minuto da nossa encarnação para podermos continuar nessa caminhada. Mas as coisas não melhoram, né? É como homeopatia, devagar. Devagar. Então a pessoa devia entrar aqui, achar que alguma semana vai melhorar e vou virar você. Não. E ele vai ter que se poder devagar, ficar na porta até chegar e ele mesmo reconhecer que já melhorou. Sim, é necessário caminhar. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Resumindo,
Um pai tinha 2 filhos, um pai rico, um dos filhos fala: pai, eu quero minha herança que eu vou embora. Não quero mais saber de você não. Ele pega a herança, vai embora, gasta a herança e depois chega lá no fundo do poço, onde o dinheiro acaba, vem uma seca e ele tem que trabalhar dando comida para os porcos. E nem comer a comida dos porcos ele podia, porque a comida era dos porcos, o dono ia ficar bravo se os porcos ficassem com fome e comessem. Como que ele se reabilita? Ele resolve: eu vou voltar para o pai. E o que ele tem que fazer? O caminho de volta. Quanto mais longe ele se afastou do pai, maior vai ser a caminhada dele. E aí vem a pergunta interessante. O filho pródigo, como diz o próprio texto do Evangelho, num determinado momento, depois de muito sofrimento, ele caiu em si e voltou para o pai, e o pai o acolheu com abraços e festas. E a grande pergunta é: e se o espírito só cair em si depois que morreu? Imagina uma pessoa que está encarnada e entra no mundo do crime, fica anos cometendo crimes e desencarna. Chega no mundo espiritual, obviamente, por uma questão de afinidade, ele vai ficar em local de sofrimento, porque ele plantou o sofrimento no outro através dos crimes que ele cometeu. O que ele vai colher agora? Sofrimento. Então, chegando no mundo espiritual, que eu já falei para vocês, não tem filtro, é ele com ele mesmo. Ele vai para um lugar paradisíaco, viver com os espíritos de bem, ou vai ficar num local de sofrimento, colhendo a consequência dos sofrimentos que ele plantou? Colhendo a consequência dos sofrimentos. Agora lembra, Deus é soberanamente justo e bom. Vamos acrescentar nessa história a mãe do criminoso, que era uma pessoa boníssima. E desencarnou, e como ela era uma pessoa muito boa, que fazia muita caridade, que era dedicada ao lar, era dedicada aos filhos, por uma questão de afinidade, ela desencarna e vai para um lugar muito bonito do mundo espiritual. Essa mãe estará completamente feliz sabendo que o filho dela está condenado ao sofrimento eterno? Não. Imagina que essa mãe está lá, então, nesse lugar paradisíaco do mundo espiritual, uma colônia espiritual muito bela, cheia de flores, as pessoas se tratam bem, um verdadeiro paraíso. E aí ela sente falta do filho dela. E aí ela faz uma prece e fala assim: meu Deus, ajuda meu filho, para que ele possa voltar ao caminho do bem, e para que nós possamos novamente nos encontrar e nos abraçar. E aí Deus vira para ela e fala: sinto muito, ele só tinha uma vida, deu ruim, ele não aproveitou. Fazer o que, né? Aquela pro inferno para sempre, né? Mas não preocupa não, mãezinha, você está no céu. Peraí, como que uma mãe está no céu com o filho no inferno eternamente? Por isso que é necessário nascer de novo, porque se o amor de mãe quer que o filho se reabilite, por que o amor de Deus, que é mais perfeito, negaria essa oportunidade? Por quê? Seria o amor de Deus pior do que o amor de uma mãe dedicada a um filho que se encaminhou nas veredas da criminalidade? Não. Se Deus é a perfeição, o amor dele também é. Mas lembrando que quando nós estudamos os atributos de Deus, Deus é soberanamente justo e bom. E bondade e justiça em Deus andam juntos. Então Deus fala: tudo bem, seu filho pode se reabilitar perante a lei, mas ele vai ter que reparar os erros que ele cometeu. Em novas encarnações, ele terá que reparar o mal feito, fazendo o bem e sofrendo as consequências do mal que ele fez. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Eu não sei aqui quem de vocês já teve criança pequena. Ser criança pequena, eu sei que todo mundo foi. Nos diz as leis biológicas que todos nós já fomos crianças.
Mas que já tem uma criança pequena, daquelas fazem aqueles desenhos mais bonitinho, né? De 5 anos, faz uns rabisquinhos assim, entrega com toda amor, papai, mamãe, estão aqui, é você, te amo, você é o melhor pai do mundo, tá, André. E aí você olha aquele desenho, que às vezes nem é um desenho, é só um monte de rabisco, mas foi feito com tanto amor, você fala, obrigado, né? Mas vamos imaginar essa criança que fez, vamos colocar 5, 7 anos e tal, que fez aquele desenho maravilhoso. E aí você fala, obrigado minha filha, obrigado meu filho. E quando você olha o chão do quarto, está cheio de lápis espalhados, cheio de folha rasgada dos desenhos que não deram certo, está todos os brinquedos fora do lugar, e todo bagunçado o quarto. E aí você olha a criança, que é criança, mas não é boba, vê que você viu a bagunça que está lá, e ela fala o seguinte, mãe ou pai, me perdoa. Como perdoar uma coisa fofa daquela que acabou de fazer um desenho para você? Ah, claro, meu filho, minha filha, eu te perdoo. Agora vai lá arrumar seu quarto. Junta os brinquedos, põe na caixinha dos brinquedos, os lápis, põe lá no porta-lápis, pega a vassoura que é vazia, junta os lixos e joga no lixinho. Isso é Deus. Pai, você me perdoa? Perdoa? Quer dizer então que eu estou perdoado? Está perdoado. Mas você vai ter que arrumar a bagunça que você fez. Você vai ter que se reabilitar perante as leis divinas. Por isso que é necessário nascer de novo. E não só para nós repararmos os nossos erros, mas também para nós adquirirmos qualidades que são necessárias para nós conseguirmos a felicidade eterna, que não dá para conseguir uma única existência. E aí é o que você falou. Gente, para nós nos tornarmos espíritos santificados, fazer tudo isso numa vida só não ia ser difícil. Já está difícil a gente ficar um pouquinho melhor. Então nós nascemos de novo não apenas para reparar os erros, mas para conquistar novas qualidades. E aí eu adoro exemplos concretos, eu vou usar o exemplo de escola, que é muito bom. Imagina, e criança, imagina que você tem uma filha de 5 anos, 6 anos, que vai para o pré, e ela vira para você e fala assim, mamãe ou papai, dependendo do caso, eu quero ser médica. Nossa, minha vida, que bom, eu quero ser médica. O que você faz? Matricula ela, inscreve ela na prova do Enem, ou põe ela no pré? Tem 5 anos vai pôr no pré. Mas ela quer ser médica. Vai ter que aprender a escrever. E quando ela aprender a escrever, e agora eu vou usar exemplos da matemática, ela vai ter que aprender a somar. E depois tem que aprender a multiplicar. E depois vai ter que aprender a tirar a raiz quadrada. Depois vai chegar no ensino médio, vai ter que aprender os logaritmos. Mas ela não quer ser médica? Sim, mas ela está no caminho de ser médica. Mas ela tem que passar por diversas séries. Porque numa série só ela não pode conseguir todo o conhecimento que ela precisa para se formar em medicina. E o que isso tem a ver com nós espíritos? Nós falamos assim, eu quero ser um espírito puro. Está dentro de nós, é o nosso destino. Aí o que você vai fazer? Vai se tornar um mentor de um planeta? Não. Você vai começar se aprimorando, série após série, sem pressa. Sem pressa, mas sempre em frente. A criança que está lá na 4ª série, ela não está preocupada com o conteúdo do 9º ano. O importante dela é ela fazer bem a 4ª série. Então nós que estamos aqui agora na 4ª série, o que nós podemos fazer agora de melhor? Fazendo aquele pouquinho, que a vida não vai mudar de uma hora para outra. Qual é o pouquinho que eu posso fazer hoje? Qual é o pouquinho? E aí se alguém, eu estou perguntando para vocês, mas se alguém perguntar para mim, eu já sei a resposta, tá?
Se quiser fazer uma fila ali na saída depois, fala, olha, eu queria saber o que vocês fazem na minha vida. Eu, pode falar comigo assim. Aí chegou o primeiro e o que vocês fazem? Não sei. Aí você falou que tem a resposta, mas tem a resposta eu não sei. Para nós espíritas, quer dizer, que pelo menos eu acho assim, nós temos que aproveitar as oportunidades que nos aparecem da melhor forma possível, não é? Porque nós não conseguimos fazer sacrifício. E Jesus também não quer que nós façamos sacrifício. Ele quer que nós façamos porque nós temos condições de fazer. Sim. E bate na nossa porta toda hora. E aí eu viro para vocês e falo, eu não sei, mas sei quem sabe. Você tem um espírito que aceitou de bom coração uma tarefa meio espinhosa, que é te guiar. E ele está ali para te orientar através das intuições e das coisas que chegam até nós na nossa vida, como um amigo falou ali. Então basta nós abrirmos as nossas anteninhas espirituais e nós vamos ver as oportunidades que são nossas, sem nos preocuparmos em fazer além das nossas capacidades. Inclusive isso está na Bíblia. Parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? O senhor sai para viajar e ele tem 3 empregados e ele confia a cada empregado uma quantidade diferente de talentos segundo a sua capacidade. Para um deles ele dá 1 talento, para o outro ele dá 2 talentos, para o terceiro ele dá 5 talentos. Quando ele volta, o que tinha 1 talento ficou com medo de ter 1 talento. O que tinha 2 dobrou a quantidade de talentos, agora tinha 4. O que tinha 5 dobrou a quantidade, agora tem 10. Vamos deixar de lado um pouquinho que não cuidou do talento dele. Vamos focar nesse, que tinha 2, agora tem 4, nesse tinha 5, agora tem 10. Pergunta, podem responder mentalmente. Qual dos 2 foi mais elogiado pelo Senhor? O que tinha 2 e só somou mais 2 e ficou com 4? Ou o que tinha 5 e somou mais 5 e ficou com 10? E a resposta é, os 2 foram igualmente elogiados pelo Senhor. Se você pegar a Bíblia e ler lá no Evangelho, parece que é Ctrl+C, Ctrl+V. Se na época tivesse computador, eu ia dizer que o evangelista ficou com preguiça de escrever o texto de novo, copiou e colou. O mesmo elogio de um é para o outro. Qual que é a lição profunda que está aí? O importante é nós pegarmos aquilo que nós temos e multiplicarmos. Então o que você tem, não se preocupa agora em ser Chico Xavier, em ser Divaldo Franco, em ser o Divaldo Xavier, o Chico Pereira Franco. Oi? Tem 2 minutos fechados, né? Perfeito. O importante é você buscar ser o melhor você que você pode ser. E você vai ser perante a sua consciência, perante os espíritos que endossaram a sua chegada aqui agora, você vai poder estar satisfeito, estar tranquilo. Eu venci. Ah, mas os 5 talentos. Por isso que a gente nasce de novo. Depois você vem com 3, faz 6. Depois você vem com 4, faz 8. Depois você vem com 5, faz 10. Por isso que é necessário fazer de novo. Nascer de novo para fazer de novo, fazer mais e fazer melhor. Então que nós possamos ter isso em nossa mente. Da importância desta oportunidade divina que é a reencarnação. Não apenas para consertarmos a bagunça que fizermos, mas para encher de flores o nosso caminho rumo à vida futura. Então, tendo essa certeza em nossos corações, que nós possamos retornar aos nossos lares, ou para o destino que nos espera neste momento, com os corações cheios de muita paz, muita alegria e muita esperança. Sim, eu sou um espírito que talvez agora sofra, mas o meu destino é a felicidade. Deus, que nada faz para ser infeliz ou para sofrer eternamente, me criou. E o simples fato de eu existir e estar aqui agora significa que Deus, quando me fez, tinha a certeza de que a felicidade é meu destino. Por que, meu Pai, que eu vou duvidar desse destino maravilhoso que está reservado para mim?
Mas esse mesmo Pai, em toda a sua sabedoria, nos pediu que caminhássemos rumo a esse destino, para conquistar essa felicidade que nos espera. Mas não nos desesperemos com a felicidade que nos espera. Vamos dar a cada dia o seu passo. E dessa forma, correrão os dias, as semanas e meses, os anos, as décadas, os séculos e os milênios. E quando nós assustarmos, veremos que já estaremos no seio do Senhor, sorvendo, usufruindo da alegria suprema de sermos espíritos bem-aventurados, de sermos espíritos felizes. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, agradecemos ao Alain essa oportunidade, essas palavras que nos levam nessa meditação maravilhosa a repensar a nossa caminhada futura. A gente agradece a doutrina espírita, a oportunidade do consolo que a gente está recebendo, né? E nós vamos aqui agora, para finalizar, colocar uns lembretes, né? A gente está sempre lembrando de coisa boa, né? Aqui nós temos visita aos lares. Precisar de uma equipe que visite seu lar, ou o lar de um pai ou de uma mãe, de uma pessoa que esteja adoentada ou precisando de uma prece, de um passe. Essa equipe faz a visita, tem que marcar aqui na portaria, tá? Conclamamos também aos pais e mães não deixarem de trazer os filhos para a evangelização. É importante mostrar Jesus Cristo para os filhos. É importante para que a nossa consciência mais tarde esteja tranquila a respeito do caminho que eles vão seguir. Culto cristão no lar, gente, importantíssimo. Quem ainda não faz ou que não conhece, temos instruções aqui na portaria, temos instruções no site da FEIM, tá? Outra coisa importante, quando tiver dúvida do que acontece nessa casa, existe um site chamado FEIMI, FRMI.org. Tudo está ali, as tarefas, as palestras, inclusive estão os links das palestras. Todas as palestras que são gravadas estão no YouTube e em Fraternidade Espírita e Roma Miramês. Vamos buscar lá, não esqueçam de dar o joinha, de assistir, de se inscrever. Duas salinhas de trabalho que tem aqui na Fraternidade, que é sala, oficina de costura e oficina de artesanato. O artesanato acontece às 14 horas de toda terça-feira e a oficina de costura às 14 horas, de 14 às 17, tá? Toda quinta-feira. Aqui a gente, quem sabe, ensina crochê, tricô, pintura. Quem não sabe, aprende. Não precisa saber. Quem souber e quiser ensinar, vem. Quem não souber e quiser aprender, venha também, tá? Tudo que se faz aqui vai para o bazar, vai para o enxovalzinho das crianças, né? Tem muita coisa. Nós temos também a composição das cestas básicas. A gente está precisando no momento de arroz, açúcar, óleo, leite, farinha, mandioca e fubá. Quem puder, ao vir para a fraternidade, trazer um pouquinho de cada coisa que puder, a gente agradece. São muitas as famílias que estão buscando. E atendimento fraterno e orientação espiritual de segunda a quarta. É preciso que se faça comunicado ali na recepção.
exposição, antes, né? O marca aí. Até às 19h30. Até às 19h30. Começa às 19h até às 19h30, faz a inscrição e vai haver um atendimento fraterno aqui, né? Mas é o convite para as próximas reuniões. Segunda-feira, agora nós temos reencarnação, nosso irmão Altair estará aqui fazendo. Na quarta, evolução com o nosso irmão Jonatas. E no próximo domingo, vidas sucessivas com o nosso irmão Altair. Tá? No mais, é agradecer essa oportunidade, esse banquete imenso que a gente recebeu, né? Rogando o amparo de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, da espiritualidade, para que todo o ensinamento aqui caminhe com a gente. Nos nossos dias a gente possa levar tudo isso para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para todo lugar. Logo após a prece, o passe vai ser aberto. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que a paz esteja com todos. Muito boa semana. Muita paz.